você falou um pouco sobre educação clássica, se você puder conversar tanto com os professores como com os pais, porque muitos pais fazem after schooling, né? Às vezes o menino está na escola, mas os pais complementam um pouco a educação ali. Você acha que é possível trazer esse pensamento da educação clássica e essa aplicação na prática? Eu queria que você trouxesse alguns exemplos, porque você tem filho, né? Mas eu acho difícil, né? Eu acho difícil, porque o contexto, a escola, o tipo de atividade que se faz é muito ruim. Não, Bruna, traz uma esperança pra gente. Não, é muito ruim. Eu vejo as apostilas, eu falo pra minha filha, não, vai, tira as notas boas para não perder tempo na recuperação, já que a escola é obrigatória e ela gosta de ir por causa dos amigos. É muito mais por causa da diversão, entende? Tá com as amigas e tal, e tem o recreio. E eu falei, se concentra nas coisas que você gosta. Ela desenha muito bem, né? E aí eu pego e compro todo tipo de material de desenho e ela desenha. Ela sabe já perspectiva, tal. A grande habilidade, ela tem habilidades no campo das artes visuais. Então eu falo, a escola se estivesse no Brasil, qual que é o problema do Brasil? A gente teve só reforma ruim. Então os talentos, eles vão para baixo do tapete. Ninguém está interessado no talento individual das pessoas e estimular os vários tipos de talentos. Qual que é o interesse? É fazer um quadro geral e encaixar todo mundo nesse quadro geral. Todo mundo sai medíocre igual. Todo mundo sai uma porcaria. E os talentos das pessoas, elas às vezes nem descobrem qual é. Né? Ele estava falando aqui qual a função que o professor pode apresentar, tal, porque justamente se algo é muito difícil, mas o professor motiva, que foi o exemplo que você deu também com o Malva Tahan, qual que é a função do professor? É motivar. A função do professor é motivar, mas para que o professor motive, ele tem também que observar o aluno e ver que ali está um ser humano que tem talvez tem certas inclinações, né? E aí você pega, a partir das inclinações do que você observou, que é o cara, qual que é o estilo, e aí você pega e dá a dica certa, como ele te deu no caso daquele livro. Né? A pessoa está começando a ter interesse, ele explica, ele motivou a pessoa para dar um passo, vou ver esse clássico. Despertou o interesse, né? Mas como é que a gente vai... esse after schooling, né? Os pais trabalham, estão o dia todo fora de casa, as pessoas todas têm uma cultura geral muito baixa. Né? Eu acho que se os pais começam a se cultivar e os pais começarem a ser mais exigentes, naturalmente as crianças também vão ser exigentes. Porque o nível da conversa melhora na mesa, em casa. Né? Às vezes, quando você vê filme... com seu filho e vai explicando metáfora, figura de linguagem, você está ali formando também, né? Quando a pessoa, interpretar texto é uma coisa muito difícil, né? Quando a minha filha pergunta se da interpretação de texto, eu ensino ela a usar dicionário. Porque as pessoas acham que dicionário existe para quê? Existe para ser usado, tá? E ela sempre pergunta, mas qual é o sentido dessa palavra? Eu falo, qual é o contexto? Porque cada palavra tem milhões de sentidos. Essa é a graça, justamente, da palavra. Por isso que existe literatura. É por isso que a gente consegue escrever tantas coisas com esse mesmo número reduzido de palavras, porque cada palavra pode ter vários sentidos. Esse tipo de conversa, quando você dá atenção para a dúvida e tal, e vai explicando, se você tem uma cultura geral razoável, você consegue ter esse tipo de interlocução. E aí a pessoa fica mais exigente, né? Outro dia ela veio me fazer o relatório dos professores ali, que ela já sabia que eram picaretas, dos que elas sabiam que estavam ali fazendo trabalho. Porque as pessoas têm essa capacidade de diferenciar. Né? Agora, a educação clássica, o homeschooling, eu acho admirável os pais que realmente fazem isso. As crianças, evidentemente, vão ser mais bem formadas, né, do que aquelas que estão na escola. Mas qual é a vocação da criança? Né? No meu caso, se eu fizesse isso com a minha filha, eu estaria tornando a vida dela um inferno. Se eu ensinasse para ela as coisas que dão sentido para minha vida, as coisas que eu adoro, ela não gosta. Ela já vi, ela não tem esse interesse, por mais que eu tente despertar. Eu li quando ela tinha 5 anos, a gente leu a Odisseia junto, uma edição simplificada, em prosa. A gente leu, eu lia capítulo por capítulo. Ela adorou, por causa da história. Tá, legal. Mas não foi esse exercício que fez com que ela tivesse assim, o mesmo tipo de interesse que o meu. Eu tenho que respeitar a vocação dela. Ela gosta de desenho, ela gosta de pintura. Aí eu falo a diferença entre aquarela e tal. Então, você tem que também prestar atenção. Ter alta cultura não é necessariamente a coisa mais importante na vida de todas as pessoas, entendeu? Eu acho que observar qual é o talento da pessoa e mostrar para ela quais são os melhores recursos dentro da vocação que ela tem, é muito mais efetivo do que a gente fazer com a educação clássica o que fizeram
com a educação em geral, fazer uma caixinha e querer aplicar a todo mundo. As pessoas são diferentes, entendeu? E é o interesse que tem que guiar. A pessoa tem que fazer o que ela ama, ela vai fazer bem o que ela ama. Eu acho engraçado, Raul, tem uma trajetória diferente da minha. Desde criança eu adorava escola. Mas por que eu adorava a escola? Porque é o aprender que me motiva, entende? Mas sempre foi. Isso é um traço da minha personalidade. Eu realmente sou a personalidade intelectual, sempre fui. E todo mundo sempre soube. Meus pais não gostam. Pai é músico, minha mãe não gostava de estudar, não tem hábito de leitura. Foi uma coisa minha, entende? Então, às vezes, se você não gosta de nada disso, mas tá vendo que seu filho, por alguma razão, goste, deixa ele escolher os livros que ele quer comprar, entende? Observa mais. As pessoas já não olham muito mais umas para as outras. Acho que o mais importante é saber olhar para o outro, ver qual é a vocação e deixar ele se desenvolver oferecendo o que tem de melhor, né? Aliás,